Como fazer para colocar a variação de um sensor na metade da tensão da fonte e não no início ou fim? Como evitar que o sensor de luz seja acionado por sombras aleatórias ou ainda que ruídos no circuito possam provocar acionamentos em forma de batidas no relé? Esse último vídeo desta série de 3 eu vou te ensinar a calcular tudo isso de forma muito simples em um circuito de comando com 3 transistores, no projeto de interruptor crepuscular, que nada mais é do que aqueles circuitos que acendem uma lâmpada quando escurece. Fique comigo até o final e não se esqueça de assistir aos 2 vídeos anteriores que tratam de como se inicia esse projeto muito interessante e com todos os cálculos exatos e feitos de uma forma muito simples, e isso vai ajudar você a se tornar um grande especialista em projetos eletrônicos de circuitos de comando. Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino da eletrônica é definitivo. Não é inscrito no canal? Se inscreva agora e marque o sininho para receber notificações dos novos vídeos que eu lançarei aqui e se ajudarão a se tornar um especialista em projetos de circuitos de comando do mais alto nível. Mas vamos continuar nossa análise do projeto e lembrando que no vídeo anterior chegamos a um problema de polarização que ainda precisava ser resolvido. E também vamos solucionar mais esse problema aqui. Mas espera aí, você é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva agora e clique no sininho e após em todas para que receba os avisos de novos vídeos que irei postar. E para que continuemos fazendo esse trabalho de forma gratuita, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com seus conhecidos técnicos ou nas suas redes sociais. E ainda não funcionará adequadamente. Nossa, e agora? O que nós temos que fazer? Aí eu tenho que colocar um outro transistor para polarizar o Q2. E olha que configuração. O transistor PNP, ele normalmente vai ligado mais ao lado positivo. E o NPN vai ligado mais ao lado negativo. Ah, legal. Para que isso? Lembra que eu falei que ele não era corrente suficiente por aquele resistor LDR, o LDR e o resistor de 10K? Então eu tenho que colocar o transistor Q3 para que ele gere uma corrente suficiente para que o Q2 possa polarizar o transistor seguinte. E é claro que eu não posso ligar somente aqui, porque quando o transistor saturar, assim, ó, quando o transistor Q3, que é um novo transistor, saturar, esse ponto vai a 0. E aí eu destruiria, como é que é? Olha esse diodo ligado em 12 volts, diodo ligado em 12 volts, e de repente eu invento de saturar o meu transistor, ou seja, eu vou ligar o diodo, emissor base, direto à massa, nos 12 volts aqui presos. Resultado, ele explode na hora. Aí eu sou obrigado a colocar um resistor, que é o R3, que vai limitar essa corrente da base emissor, do emissor base do transistor Q2. Viram? E como esse resistor será calculado? Esse resistor será calculado baseado na corrente que eu preciso ter aqui, no transistor Q2. E qual é essa corrente? Eu preciso de uma corrente de 0,003 amperes. Nós já tínhamos feito esse cálculo anterior. Como o Q3 saturado, ele vai dar uma tensão de coletor de 0 volts. E aqui eu tenho 11,4. Eu posso dizer que sobre o transistor R3, de um lado 0 e do outro lado 11,4, eu terei 11,4 dividido por 0,003. Portanto, o valor do resistor limitador de corrente da base do transistor será de 3,8 ohms. Perdão, 3,8 quilo-ohms. 3.800 ohms. Espera aí, valores comerciais nós temos 3,3K, 3,3 mil ou 3,9K.
3,9 mil ohms. E agora, escolho qual? Eu vou ter que escolher, normalmente, o mais próximo. O 3,9 bate maravilhosamente. Então tá aqui, ó. Agora eu já tenho o 3,9K colocado aqui. E claro, pessoal, o mesmo problema acontece para esse transistor. O mesmo problema acontece para esse transistor. Quando esse aqui está cortado, entrarão ruídos. Se eu tiver só esse resistor aqui ligado, deixa eu colocar. A ideia inicial era ter, ó, base emissor, um resistor limitador de corrente ligado ao outro transistor Q3. Quando ele está saturado, tudo bem, mas quando ele abre, ou seja, chave aberta, esse ponto aqui, ó, totalmente em aberto, incide ruídos. Aí eu sou obrigado a colocar um resistor também ligado aos 12 volts, que vai manter esse transistor totalmente cortado. Aqui vai grampear a chave aberta, aqui vai dar 12 volts mesmo, não uns 12 volts em abertos, mas 12 volts mesmo. 12 volts vai para a base e o transistor fica realmente sem polarização. Fica totalmente sem polarização. Agora, colocar aqui com R4, Q3 e esse aqui de 3,9K, já temos. Quando o Q3 satura 0 volts, há a polarização desse transistor. E também, claro, vai circular uma corrente por esse, 0 volts aqui. Quando ele corta, não há mais corrente circulante nem por aqui, nem por aqui. Esse corta e esse corta. Legal. Então, os resistores estão sendo precisamente calculados para a nossa necessidade, hein? Então, vamos ver a sequência para ver a polarização do transistor Q3. No transistor Q2, eu tenho 0 volts aqui. Corrente total 0,042 amperes. Por quê? Eu tenho que somar essa corrente de 0,03 amperes e essa corrente de 0,00112 amperes. Total 0,042 passando para o coletor emissor de Q3, 4,2 miliamperes, uma corrente já bem baixa. Certo? Tudo calculado. Se aqui tem 11,4, aqui tem 0. 11,4 volts de queda de tensão. Quando esse está saturado, dá uma corrente de 0,03. E aqui tendo 0 e aqui sendo 12 volts sobre um resistor de 10K, tenho a corrente de 0,0012 amperes. E aqui eu terei uma corrente máxima coletor emissor de Q3 de 0,0042 amperes. Pronto. Finalmente, chegamos no nosso sensor e com todas as amplificações de corrente. Portanto, pessoal, quando vocês veem um circuito onde que há um sensor e há transistores intermediários, eu estou amplificando correntes até obter o que eu quero. Vejam, aqui eu preciso de 1 ampere. 1 ampere. Para excitar esse transistor, eu vou precisar que esse drene 0,087 amperes, que é o suficiente para polarizar a base emissor, e também esse aqui, que é para evitar ruídos. Se esse aqui tem 0,087 amperes, eu precisaria de uma corrente de 0,03 amperes
que é a corrente daqui somada a esse daqui. E ele terá uma corrente de coletor de 0,042 amperes. Agora vamos ver se o circuito funcionará. Agora sim, ó. Lembram? 10K e o LDR sem o transistor varia de 11,9, 11,8 a quase 0 volts, 0,12. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos dizer que esse transistor Q3 tem um ganho mínimo de 100. Então, para gerar essa corrente aqui, se eu dividi-la por 10, vai dar 0,00042. Se eu dividir por 100, vai dar 0,000042. Lembram quando esse LDR está sem luz, à noite, sem luz, a tensão aqui sobe e chega a 0,6 volts. E sobre esse resistor aqui, eu tenho 11,4 volts. Então, se eu pegar 11,4 dividir por 10.000, olha lá, vamos fazer o cálculo. 11,4 dividido por 10.000. A corrente aqui será de 0,00114. Se a corrente aqui é de 0,0114 e esse transistor, cujo coletor circula 0,0442, ele tem ganho de 100, ele precisaria somente de uma corrente de 0,000042. Nossa, 0,00114, perfeito. Agora a corrente é mais do que suficiente para saturar esse transistor, polarizar, levá-lo à saturação, 0 volts de coletor e acionar perfeitamente o nosso circuito. Então, finalmente, chegamos a uma corrente suficiente gerada pelo R5 para polarizar o transistor. E agora, vamos ver como esse transistor, o circuito se comporta para dia e para noite. De dia, resistência aqui é de 100 ohms. Em série com resistor de 10K, vai gerar uma tensão de 0,1 volt. Essa tensão de 0,1 volt não consegue polarizar esse diodo e o transistor Q3 fica como uma chave aberta, altíssima resistência, e essa tensão vai a 12 volts. 12 volts aqui, também 12 volts aqui, e o transistor Q2 também fica como uma chave aberta, desconectando o coletor, emissor, coletor, desconectando, e aqui colocando 0 volts nesse ponto. 0 volts nesse ponto não vai ter corrente para polarizar o Q1. Não tendo corrente para polarizar o Q1, eu tenho 12 volts no meu coletor. Relé sem polarização, chave desligada e lâmpada apagada porque não tem rede sobre a lâmpada. Portanto, luz sobre o LDR, tensão bem baixa, lâmpada apagada. E o que será que iria acontecer à noite? À noite, a resistência desse LDR é bem alta. E vamos considerá-lo como fosse uma chave aberta, o LDR. Chave aberta, temos a queda de tensão de 11,4 sobre R5 e toda essa corrente vai para a base emissor do transistor Q3, e agora não tem mais cálculo, já fizemos todos os cálculos e soubemos que isso aqui funciona. A polarização vem, coloca-o como uma chave fechada, tensão de coletor vai para 0, 0 gera uma corrente aqui e também para cá,
suficiente para polarizar e colocar como chave fechada o Q2, que vai levar o coletor aos 12 volts. Levando aos 12 volts, existirá uma corrente por aqui e também por aqui, colocando 0,6 na base e esse transistor ficando como chave fechada. Essa chave fechada vai permitir que esse ponto seja levado a zero e aí o relé recebe 12 volts sobre ele. E recebendo 12 volts sobre ele, essa chave será fechada. E a lâmpada recebe a rede elétrica e acenderá. Você viu como o nível de tensão do sensor LDR é levado para uma tensão intermediária? Acionando o relé no momento certo? Demais, não? Apesar de ser uma lógica muito simples, todos os projetos têm que ser pensados desta forma. Mas, Mário, não são muitos detalhes para lembrar. Sim, são. Mas quando você se torna um especialista em análise de projetos e também defeitos com um pouco de experiência, você vai poder visualizar os problemas que poderão ocorrer com seu projeto em campo. E é claro que somente a partir de um vídeo ou a visualização deste algumas vezes, possivelmente ainda não produzirá na sua mente o que chamamos de retenção das informações. Mas você necessitará de um processo de aprendizado para que seu cérebro seja condicionado a fazer ligações neurais muito importantes. No vídeo anterior, comecei a falar das técnicas de aprendizado do professor Peer e darei continuidade aqui, pois sei que você deseja de verdade se tornar um professor pardal, aquele dos quadrinhos da Disney, e que a partir disto colocará sua mente para funcionar, tornando realidade muitos projetos engavetados. Lembra que falamos de como escolher uma instituição de ensino adequada e que precisamos verificar, o que não é nada fácil, se a instituição consegue te colocar como um estudante e não somente aluno? Mas vamos aos detalhes disso. O que podemos observar nos alunos da maioria das instituições de ensino? Isso é simples. Eles assistem às aulas, chegam em casa e dizem: estudei sobre tal matéria. Na realidade, eles entenderam o que o professor discorreu e apresentou, mas a retenção do que foi entendido, ou seja, a aprendizagem permanente, ainda não ocorreu. Essa retenção, segundo o professor Peer, ocorrerá da melhor forma se quem assistiu às aulas, no caso o aluno, reforçar o que foi apresentado estudando em casa, e aí é estudante. Daí podemos ver uma diferenciação entre a situação de aluno e estudante. Aluno é quem assiste aula e estudante é quem estuda. Outra afirmação do professor Peer, fundamentada na neurociência, é que aula dada hoje, matéria estudada hoje. Ele explicava em suas palestras pelo Brasil afora, bem como em seus livros, Aprendendo Inteligência, Estimulando Inteligência e Ensinando Inteligência, respectivamente voltado aos alunos e pais, além dos professores pedagogos, que a fixação na memória permanente ocorre durante o sono e é no período de descanso do cérebro que ocorre a aprendizagem. Para um entendimento do que ocorre a nível cerebral, ele realiza uma metáfora. Imagine alguém escrevendo na areia da praia. No final do dia, ao subir a maré, a água do mar irá apagar o que for escrito durante o dia. Fazendo um paralelo com o ser humano, tudo o que vemos e vivenciamos durante o dia é selecionado à noite, durante o sono, sendo a grande maioria descartada por não ter sido considerada como importante.
No cérebro, isto ocorre da seguinte forma. O sistema límbico é o responsável por gravar temporariamente o que é visto e vivenciado. À noite, ocorre uma transferência das coisas importantes do sistema límbico para o córtex cerebral, que é a massa cinzenta, ocorrendo uma fixação permanente. Daí o sistema límbico fica preparado para novas gravações temporárias. Podemos comparar, diz o professor, com a memória RAM, memória de acesso aleatório, e o disco rígido ou HDD, memória permanente de um computador. Nem tudo que acessamos no computador ou internet será gravado no HDD. Nossa, Mário, nunca havia pensado nisso! Sim, é um problema muito sério e compromete o seu resultado final do dia a dia e como profissional na área de eletrônica ou outra área qualquer, por toda a sua vida. Mas vamos continuar nosso projeto, agora vendo como sombras ou até ruídos podem influenciar no funcionamento desse nosso projeto. Mas, espera aí, se você está gostando desse vídeo, senta o dedo no like, pois isso vai ajudar o YouTube a distribuir esse vídeo para mais e mais técnicos. E se não é inscrito no canal, se inscreva agora, clique no sininho e em todas. Esses são cálculos de um circuito de comando até que simples, mas fizemos aqui, por causa do relé que necessitava de uma corrente de 1 ampere, tivemos que usar no mínimo 3 transistores até chegar nesse ponto de sensor, que é o LDR, que vai acionar adequadamente meu circuito. É só isso? Não. Agora, vamos melhorar nosso circuito para que ele se torne mais adequado ao que vai acontecer. Como adequado ao que vai acontecer? Lembram quando eu falei daqui, desses dois, do sensor? Eu aciono esse transistor com uma tensão de 0,6. Então, eu tenho um resistor de 10K e aqui o LDR. Quando eu tenho luz intensa, eu tenho 0,1 volt. E quando eu não tenho luz, vai para 11,9 volts, resistência altíssima. O problema é que quando eu coloco essa base emissor diretamente ligado aqui, quando eu chegar luz forte, quando a luz diminuir só um pouquinho, já vai começar a polarizar esse transistor. E o ideal era ter um brilho médio, quando a resistência do LDR será mais ou menos igual a essa, que aí vai atingir 6 volts. Seria o ideal, porque ele pode ir de perto de 0 até 12 volts, ou perto de 12 volts. Legal. E como fazer isso? Ou seja, só quando o LDR atingir uma resistência intermediária, eu ficar aqui com 6 volts. E acionar, claro, o transistor. Vou colocar um Zener na posição indicada ali. E o que esse Zener vai fazer? Esse Zener agora, precisei colocar esse resistor para a base do transistor também não ficar em aberta, porque quando aqui tem 0,1, o Zener não é polarizado. Se não tiver esse resistor aqui, a base fica aberta e suscetível a ruídos e radiações eletromagnéticas incidentes nesse ponto. Então, esse resistor aqui vai manter o 0 na base, 0 mesmo, quando esse Zener estiver cortado, não estiver polarizado. Então vamos lá. Brilho intenso 0,1. Vai começando o sol se pôr, 0,5, 0,6, a luz ainda está forte, mas já chegou em 0,6. 0,6 não polarizará esse Zener, porque ele precisa de 6 volts sobre ele para que circule corrente. Então não polarizou.
vai para 1 volt, vai para 2 volts, vai para 3 volts aqui, porque está escurecendo, a resistência vai aumentando, a tensão vai subindo. 3, 4, 5, quando chegar a 6 volts, opa, 6 e pouquinho, já vai haver uma corrente circulante, mas por enquanto somente pelo resistor R6. Somente pelo resistor R6. E aí ainda não aparece, aqui ainda é 0. Mas quando aqui chegar em 6,6 volts, continuará polarizando e aqui chegará a 0,6 volts. Agora sim o transistor Q3 é polarizado. E aí mesmo que essa tensão continue subindo 8, 9, 10, 11, aqui permanecerá 0,6, ou seja, somente a partir de 6,6 volts é que esse transistor é polarizado e vai acionar a lâmpada. Então, tensão igual ou maior que 6,6, a lâmpada acenderá. Legal, aí fizemos com que uma tensão intermediária no sensor é que vai acender a nossa lâmpada. Precisamos melhorar ainda mais o nosso circuito. Nós estávamos tentando tirar os ruídos, foi feito por esse resistor. E temos agora a colocação de 2 capacitores, C1 e C2. O C1 e o C2 farão o trabalho, esse aqui, de evitar que tá com luz, urubu passe, algum pássaro passe aqui no nosso sensor e momentaneamente escureça e a tensão variar bem rapidamente. Para evitar isso, eu coloco esse capacitor C1 aqui. E como é que esse capacitor C1 é feito? Vamos dizer que durante 1 segundo, ou 2, ou 3, ou 5, mas vamos colocar 1 segundo, passou uma sombra de um avião, um pássaro, etc., pelo meu sensor, e durante isso faria, claro, a tensão subir rapidamente, quem sabe até acionar o meu transistor. Então, para evitar isso, eu vou colocar esse capacitor aqui, para que no tempo de 1 segundo ele não deixe praticamente essa tensão subir. E como é que isso é feito? Tempo igual resistor vezes capacitor. Bom, o tempo, vamos colocar, o resistor já está definido, que é de 10.000. E o tempo também está definido, eu quero 1 segundo. (10.000) vezes o valor do capacitor, que eu não sei. Então, capacitor é igual a 1 segundo dividido por 10.000. Então, o valor do capacitor será igual a 0,0001. Não, 0,001. Então, o valor do capacitor será 0,0001. Bom, vejam que aqui é milifarad. O valor de capacitor dado em farad, aqui é farad, milifarad. Então, eu precisarei de um eletrolítico de 100 microfarad para retardar o processo da subida da tensão em 1 segundo. É claro que ele não interferirá quando vai anoitecendo, a tensão vai subindo e o capacitor vai se carregando porque está demorando. Mas se houver alguma passagem muito rápida, uma sombra muito rápida, vai subir rápido e o capacitor não vai permitir, porque ele demora para se carregar, claro, considerando o tempo
de um segundo, demora mais para se carregar e não vai permitir uma tensão ou uma alteração de tensão aí muito brusca. Então ele precisará no mínimo de 1 segundo. Portanto, ele retardará essa ocorrência de variação em caso de sombras momentâneas. O C2 já é para ruídos de alta frequência e realimentando do coletor para a base. O que acontece aqui? Vamos dizer que o transistor esteja cortado, Q3 esteja cortado, chave aberta. Ele tem esse capacitor aqui, ó. E se está cortado, a tensão de base é 0 volts. O que vai acontecer? Se está cortado, aqui tem 12 e aqui tem 0. Ele está carregado. Transistor cortado e capacitor carregado. Olha que interessante. Numa alta frequência, vamos dizer que tendo esse resistor de 10K, mas entrou uma alta frequência intensa que faz variar essa tensão aqui. Em relação a 0, ruído. E esse ruído chegou a atingir 1 volt. 1 volt positivo, menos 1 volt. Claro que quando atinge 1 volt, já chegou, ultrapassou o 0,6, que é para polarizar o transistor. E se esse ruído ultrapassou o 0,6, ele será polarizado e a tensão de coletor cairá. Mas olha só, na base está subindo uma tensão. E no coletor está caindo a tensão por esse ruído provocado na base. Só que o capacitor estando carregado, quando eu faço esse lado aqui do coletor cair muito rapidamente, sem alta frequência, cair muito rapidamente, ele está carregado, 12 de um lado do capacitor, 0 do outro, quando eu abaixo aqui ó, os 12, ele também abaixa esse lado, porque ele mantém a carga. 12, 0. Se cair 1 volt, vai para 11, aqui vai obrigar a ir para menos 0,1. Cai 1 volt aqui, cai 1 volt aqui. E o que vai fazer isso aqui, quando surgir o ruído e o coletor cair? Ele vai evitar que o próprio transistor seja polarizado, porque à medida que chega em 0,6 e a tensão começa a cair, ele já polariza e praticamente, não anula, mas praticamente anula esse ruído ou essa variação. Então, esse capacitor é para matar ruídos de alta frequência. Viu que demais? Como fazemos para retardar a atuação de qualquer sombra que incida sobre o sensor e também como construir um filtro passa-baixa ativo, apenas usando um capacitor ligado entre coletor e base de um transistor. Isso é demais, não? Mas voltando ao que é necessário para se tornar um especialista em projetos eletrônicos e até análise de defeitos, dissemos que o cérebro humano necessita de alguns artifícios para reter as informações adequadamente. Nós, da CTA Eletrônica, temos resultados nos aproveitamentos de alunos em torno de 95%, que deixaria o professor Pier muito feliz, e veja como isso é obtido. Cálculos matemáticos básicos, mas de forma mental, são fundamentais para o sucesso no curso, e para isso você encontra no site da CTA como fazer um teste de matemática apenas com 4 operações básicas e verificar como está seu raciocínio lógico. E isso de forma gratuita. Entre em nosso site ctaeletronica.com.br e clique em cursos e após em matemática lógica. Temos um treinamento completo sobre isso. Mas agora se prepare, pois vem o grande segredo de como fazemos para a retenção das informações e levar o estudante para um patamar único. Os exercícios dos bloquinhos. Isso com 200 exercícios por aula e cerca de 3.000 exercícios por módulo. E veja que serão 12.000 exercícios ao longo do curso de especialista em análise de defeitos e projetos.
Mas, Mário, tantos exercícios assim não atrapalham. Pelo contrário, são estes que criam a retenção pela repetição. E claro, surgirão muitas dúvidas para fazer tantos exercícios. E é aí que os alunos têm a ajuda na plataforma de ensino com milhares de questões já respondidas e que permite que você mesmo coloque suas dúvidas específicas. Mas caso você tenha uma dificuldade maior, nos grupos do Telegram, de módulo 1 ao 4, poderá postar imagens das questões que não conseguiu resolver e terá apoio de mais de 20 moderadores, que tirarão suas dúvidas de forma adequada. Veja que estes moderadores também são alunos e dedicam parte do seu tempo para ajudar outros colegas da escola. E sabem que, desta forma, melhoram ainda mais sua retenção das informações e, claro, seu aproveitamento final. Mas, Mário, e se tudo isso ainda não resolver a minha dúvida? Fica muito difícil. Mas somente na CTA você tem acesso à aula de reforço por videoconferência. E sabe com quem vai tirar suas dúvidas de forma pessoal? Claro, comigo mesmo. Dessa forma, vai conseguir sanar qualquer resquício de dúvida que poderia ter. Demais, não? Agora me responda, já viu uma instituição de ensino com tanto suporte? E ainda temos kits para você fazer seus testes de circuito e até montagens com placa de circuito impresso. Realmente um curso completo e com resultados que saltam os olhos. Mas vamos voltar ao nosso projeto de detector para agora finalizar o circuito com chave de ouro. Mas sei que você deseja que eu continue a publicar estes vídeos aqui no canal. E também sei que deseja me ajudar nisso. Então, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, pois assim o YouTube indicará ainda mais esse vídeo e alcançaremos o Brasil inteiro. Não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, dar o seu like. Agora sim, agora chegamos ao nosso circuito completo para, a partir de um sensor, que no caso aqui é um LDR, eu poderia usar temperatura, poderia usar outras coisas, né? Esse sensor, ele vai acionar ou não essa lâmpada, ou uma carga, ou seja o que for, para que um ventilador, luz, tem muita luz, sol, liga o ventilador, liga o motor, liga uma lâmpada, vai depender do projeto que eu preciso. Mas vocês viram que todos os resistores têm um motivo de ter valores, todos foram calculados para um valor certinho, para limitar corrente base emissor dos transistores e funcionar maravilhosamente bem. Ok? É claro que aqui, entre o sensor e o relé, lembram que eu falei? Quando aqui chegar em 6,6 volts, aqui vai dar 0,6. Mas como tem esse resistor, aqui a corrente para o transistor ainda será muito baixa. E a tensão começa a cair. Mas não o suficiente. E daí? Ela precisa aumentar só mais um pouquinho para o transistor saturar e ir para zero. Essa passagem pode fazer com que Q2 ainda também não seja bem polarizado e o Q1 também não. Eu começo a ter uma tensão sobre o relé que é 3, 4 sobre o relé, 5, 6, 7, 8. Quando eu chegar a 9 volts, o contato começa a ser atraído e pode dar umas batidinhas. Para evitar isso, é claro que eu tinha que colocar um circuito aqui no meio chamado Schmitt Trigger. Esse Schmitt Trigger
ele vai realimentar positivamente e vai acionar rapidamente meu circuito, não permitindo polarizações aleatórias. E o Schmitt Trigger é um circuitinho que nós temos no treinamento de módulo 1 e ele é explicado no módulo 3. E já explicamos numa das nossas lives, mas eu vou tratar na sequência desse vídeo, vou tratar do Schmitt Trigger como sensor e acionamento de relé, para que vocês possam fazer um projeto bem adequado às necessidades de mercado, se eu quero fazer realmente um projeto. Então não se esqueçam disso. Apesar disso aqui teoricamente funcionar, existe essa variação aqui quando chega numa quase polarização e o relé pode bater. Isso tem que ser evitado, esse relé bater. E aí eu preciso aqui no meio de um circuito Schmitt Trigger, que nós vamos tratar em vídeos de treinamento ou no próprio treinamento da CTA, do módulo 1 ao módulo 4, ou o curso especialista em análise de defeitos e projetos eletrônicos. Caramba, Mário! 3 transistores, 2 capacitores, 1 LDR e 1 relé e um punhado de resistores deu tanto trabalho assim! Com o tempo, isso vai se tornar fichinha, se você quiser ser realmente um grande projetista e daí se desenvolver ainda mais na análise de defeitos. E aí, você quer evoluir? A CTA Eletrônica é o trampolim que vai elevar o seu nível técnico e vai te dar o caminho estratégico para seu futuro. Quer evoluir mesmo? Se sua resposta for sim, eu quero evoluir e realmente entender de eletrônica e me tornar esse especialista em projetos e ter um novo mundo se abrindo na minha frente, eu tenho um convite para você. No dia 10 de março, e olha que já está aí, eu vou dar uma aula exclusiva somente para aqueles que se inscreverem. Será uma aula, um mini curso, onde eu mostrarei a minha metodologia de análise de defeitos usando esse projeto desta série. Se estiver interessado, saiba mais clicando no link da descrição desse vídeo e se inscreva para garantir sua vaga. Muito legal, não? Se ainda não montou o circuito, chegou a hora de praticar. É só seguir o último esquema passado e montar, usando um BC338, transistor Q1, um BC558, transistor Q2 e um BC548, transistor Q3. Você sabia que também pode utilizar esse projeto como controlador de temperatura, usando um sensor de calor do tipo NTC, que é um termistor que aumenta sua resistência à medida que a temperatura cai? E assim poder ligar algum circuito quando a temperatura chega acima ou abaixo de um nível pré-determinado. Faça todas as medições que puder e isso lhe fará entender esse projeto como ninguém. Monte o circuito em uma protoboard ou ainda monte os componentes em aranha, de forma a facilitar sua visualização. Por hoje é só, pessoal. Este é o último vídeo desta série de 3 sobre o projeto de um pequeno circuito de comando, que é um interruptor crepuscular. Espero que com essas aulas gratuitas eu possa te ajudar a se tornar um especialista em projetos e, claro, análise de defeitos. Se ainda não o fez, se inscreva no canal, marque o sininho e deixe o seu like. Compartilhe também esse vídeo para seus amigos, e é dando que se recebe. Vamos compartilhar conhecimento e crescer juntos na nossa área. Um beijo no coração!